bem-vindo ao podcast Ecos da Terra. Hoje falaremos da África do Sul. A África do Sul ocupa o extremo sul do continente africano. Ela é banhada tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Índico, o que dá ao país uma diversidade impressionante. Costas com falésias, praias paradisíacas, desertos áridos e até savanas douradas. Ao norte, faz fronteira com países como Nâmbia, Botsuana, Zimbabue e Moçambique. Com 11 idiomas oficiais, o país é conhecido como a Nação Arco-Íris. Mas nem sempre a África foi um símbolo de união. Por décadas, o país viveu sob o regime do apartheid, uma política de segregação racial. Brancos e negros eram separados em ônibus, escolas, bairros e até banheiros. Os direitos básicos eram negados. Foi um dos períodos mais sombrios da história moderna. Nesse cenário surge Nelson Mandela, um jovem advogado que se tornou o símbolo de resistência. Preso por lutar contra o apartheid, Mandela passou 27 anos atrás das grades e, ao sair da prisão, não fez vingança, e sim perdão. E, em 94, fez história ao se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. Sim, o primeiro. Mandela mostrou ao mundo que reconciliação é mais poderosa que o ódio. Porém, a dor da resistência não foi silenciada pelo povo africano. Ela virou canções. Nas ruas e nos rádios, a música se tornou a voz de um povo. O som de Kwaito, nascido nos guetos, misturava house, hip hop e ritmos locais, carregando a mensagem de resistência, mas claro, a celebração de um povo. Mas, recentemente, o mundo se encantou com a Mapiano, um estilo eletrônico com alma africana, que conquistou as pistas de dança pelo planeta. Mas, muito além disso, a África já vibrava com os tambores tribais, com os corais tradicionais. Enfim, a África do Sul e sua cultura é viva, pulsante e memorável. E como falar de a África do Sul sem citar sua bela natureza? No interior, os safaris revelam a vida selvagem em sua forma mais pura. Leões, elefantes, rinocerontes e girafas, todos livres sobre um céu que não parece ter fim. E lógico, com o povo acolhendo. O país é lar de parques nacionais incríveis como Kruger, um dos maiores e mais famosos da África. É uma terra onde a beleza da criação ainda impressiona e ainda emociona. E como não falar da Table Mountain, emoldurando a cidade do Cabo? É um dos cenários mais icônicos do planeta. A África do Sul é mais do que um destino turístico. Ela é uma aula de história viva. É um grito de liberdade, um canto de esperança de um povo que já sofreu muito na mão dos outros e mesmo assim continua de pé cantando e brincando. Apesar das feridas, ela mostra ao mundo que a união é possível, mesmo quando parece impossível. A África do Sul é forte como suas montanhas, colorida como seu povo e eterna como a luta de Mandela. Bom dia, eu sou o Enzo Ribeiro e eu continuarei falando com o podcast Ecos da África do Sul, Ecos da Terra, sobre a África do Sul. E eu falarei sobre o tópico que ainda não foi falado, que é sobre a economia da África do Sul. Bom, a África do Sul é uma das maiores economias do continente africano, e é conhecida pela sua diversidade de recursos naturais, como ouro, plantio e diamantes. Com um setor financeiro robusto, uma indústria avançada e um agronegócio competitivo, o país é considerado uma das economias emergentes mais influentes do hemisfério sul. Porém, apesar do potencial, a economia sul-africana enfrenta grandes desafios, porque o país apresenta uma alta taxa de desemprego, principalmente das mulheres, desigualdade social e instabilidade política. A transição do apartheid trouxe avanços significativos, mas não resolveu todos os problemas. A mineração também continua sendo um dos pilares da economia sul-africana. O país é um dos maiores produtores minerais, como o ouro falado anteriormente. Além disso, a África do Sul possui uma infraestrutura relativa desenvolvida em comparação com outros países do continente, como rodovias, portos, bancos bem estruturados. É o país da África do Sul é um dos mais desenvolvidos do continente africano, estando tão bem ou até melhor que países como o Egito, Marrocos. É...
Ainda assim, o crescimento econômico tem sido lento nos últimos anos, afetado por crises energéticas, corrupções e baixa confiança de investidores. E esse foi o podcast Ecos da Terra sobre a África do Sul. Uma boa tarde e muito obrigado a todos.